Olá, oitavo ano! Hoje nós vamos fazer os problemas da página 474, lá dos exercícios complementares. Então, nós temos o exercício 13, resolva os problemas por meio de equações. Então, vocês vão ver aqui que os problemas têm a ver com geometria e com álgebra, tá? Para resolver os problemas, você tem que ter conhecimento geométrico e o conhecimento algébrico de montar a equação e determinar os valores aí pedido. Então, aqui, na letra A, dois ângulos são complementares e a medida de um deles é a terça parte da medida do outro. Determine as medidas desses ângulos. Então, se eu chamar um ângulo de x, o outro vai ser a terça parte de x, x sobre 3. E está dizendo aqui que eles são complementares, ou seja, a soma dessas medidas tem que ser iguais, né? A soma tem que ser igual a 90 graus. Muito bem. Para resolver essa, nós conseguimos já montar a equação. Agora, a gente tem que determinar o valor do x. Você pode usar o recurso de achar o MMC aqui. Como é uma igualdade, você vai poder depois cancelá-lo. E achar as frações equivalentes. Então, 3 dividido por 3. 3 vezes 1x, 3x. Mais... O outro aqui, ó, é o mesmo 3, então a gente só copia o x. Agora aqui, 3 dividido por 3. 3 vezes 90, 270. Eu não vou marcar graus aí para não confundir com zero do número, tá bom? Então, isso quer dizer que nós temos 4x igual a 270. X vai ser 270 dividido por 4, que vai dar 67,5, ok? Então, você pode escrever essa resposta de duas maneiras. Que x, né, um ângulo, vai medir 67,5 graus ou 67 graus e 30 minutos. Vejam bem que esse meio aqui é metade de 1 grau. E metade de 1 grau, 30 minutos. E o outro ângulo, quanto que deve medir? Que ele não pergunta só o valor do x, ele quer saber a medida dos ângulos. Se um ângulo mede 67,5, o outro você vai ter que descontar de 90. De 90 graus, você tira 67 graus e meio, vai dar 22 graus e meio, ok? Ou 22 graus e 30 minutos. Essas duas são as respostas desse problema A. O problema B. Dois ângulos são suplementares. A medida de um deles é o quádruplo da medida do outro. Determine as medidas desses ângulos. Então, na letra B, a gente também vai ter que fazer uma equação. A gente sabe que os dois ângulos são suplementares, quer dizer que a soma dos dois tem que dar 180 graus. E que a medida de um é o quádruplo da medida do outro. Se você chamou um de x, o outro é 4 vezes o x. Muito bem. Então, eu tenho que 5x é igual a 180. X é 180 dividido por 5. X é 36 graus. Mas a pergunta é o tamanho dos ângulos. Se um ângulo mede 36, o outro eu vou ter que descobrir, descontando de 180, 144. Então, as medidas desses ângulos são 36 graus e 144 graus. Agora, os próximos exercícios
letra C, D, E e F, vocês vão fazer aí no seu caderno, fotografar e me enviar. Vamos ler um pouquinho cada problema para a gente definir mais ou menos como vai ficar cada equação. Na letra C, as medidas de dois ângulos OPV são expressas por 7x menos 100 e 170 menos 2x. Determine-as. Então, se os ângulos são OPV, isso quer dizer que eles são o quê? Congruentes, eles são iguais. Então, você pode pegar essas duas medidas que eles deram aí, 7x menos 100, é a medida de um ângulo, é igual à medida do outro ângulo, 170 menos 2x. Aí você vai determinar o valor do x e depois substituir aqui ou substituir aqui e determinar as medidas desses ângulos que são iguais. Na letra D, as medidas de dois ângulos alternos internos são expressas por ângulos alternos internos. Vocês viram que os ângulos alternos internos entre paralelas, eles também são congruentes, são iguais. Então, é só pegar as duas expressões e igualar 4x menos 20 vai ser igual a 3x sobre 2 mais 10, tá bom? Nesse caso aqui, você pode até tirar os parênteses, aqui não precisa, nesse caso, só lá porque estava explicando as duas expressões, tá bom? Achar o MMC aqui, que é 2, as frações equivalentes, determinar o valor do x, substituir ele ou nessa expressão ou nessa e determinar o tamanho desses ângulos. Na letra E, as medidas de dois ângulos colaterais externos. Colaterais externos quer dizer que eles juntos, a soma deles vai dar 180 graus. Então, você tem que pegar as duas expressões, 60 mais m sobre 2, somar com a outra expressão aí, 150 menos m, e igualar a 180 graus, tá bom? E por último aí na letra F, você tem que a bissetriz de um ângulo forma dois ângulos de medidas 8x menos 45 e 10 menos x sobre 3. Determine a medida desses ângulos. Como está falando de bissetriz, que ela forma esses dois ângulos, quer dizer que eles são iguais, porque a bissetriz divide o ângulo em dois ângulos iguais. Então, nesse caso, você iguala, acha que o MMC, as frações equivalentes, o valor do x e determina a medida desse ângulo. Muito bem, olha só, a bissetriz forma dois ângulos com essa medida. Então, você tem que determinar o x, a medida desse ângulo e dobrar, que aí vai ser a medida do ângulo que está pedindo. Ok? Tchau, tchau!